Pessoal, boa noite. Coloquei para gravar. Está dando quase a hora da aula. Só mesmo para não esquecer. Então, boa noite, Andriele, Alisson, Bruno, Carlos, Douglas, Fabiane, Lauriane, Matheus, Milene, Sabrina. Pessoal, hoje a gente volta a falar um pouquinho da questão da evolução da administração pública. Só quero conferir uma coisa rapidinho. Pessoal, então, como eu falei com vocês acho que na primeira aula, né? Hoje é meu último dia aqui com vocês, né? No domingo, meu contrato finaliza. Aí eu vou passar para outra professor que for substituir, né? Onde que eu parei. Se algum de vocês, não sei se tem alguém de vocês que é o líder, se também se quiser que eu passe direitinho a informação, aí vocês podem entrar em contato comigo. O Moodle, então, o meu acho que só deve ficar como ativo só até semana que vem, né? Só até, acho que segunda no máximo. Os vídeos que eu coloquei da aula tá no YouTube, no meu e-mail até particular, então eles não vão cair, não. Então, se alguém quiser, por algum motivo, ou mesmo se
Se a professora quiser fazer uma recapitulação também, aí é possível também fazer isso, né? Na hora que você clicar no primeiro, vocês acabam voltando. Dá até um exemplo aqui para vocês verem. Acabou indo direto para o canal, que é um único só, com o nome da disciplina. Então, assim, não é complicado, né? Então, vou começar, pessoal, para a gente ter tempo de terminar. A gente vai falar um pouquinho da evolução dos modelos da administração pública, né? Tem um primeiro do início do século XIX, patrimonialista. No início do século XIX, também a gente teve o burocrático e o gerencial a partir da década de 70. Patrimonialista é um modelo de administração pública típica do estágio. O autor coloca que primitivo da sociedade e a incapacidade de distinção entre o público e o privado. O que é distinção? Então, para eles, o público e o privado era difícil dissociar, era visto muitas vezes com a mesma moeda, né? Então, o autor Bresser Pereira, que a gente falou na aula passada, ele conceitua patrimonialismo como a incapacidade ou a relutância de o príncipe distinguir entre o patrimônio público e os seus bens privados. Desculpa o erro ali, mas então o que é? Isso ainda, pessoal, quando a gente olha uma empresa familiar, no começo, ela tem muito isso, né? A diferença do que é da empresa e do dono, ou dos donos. Se misturam muito, né? Muitas vezes não tem nem separação do que é o salário e o que não é. Então, no Brasil, o modelo patrimonialista vigorou desde o início do Brasil colônia até a década de 30. Nesse modelo, o Estado funciona como uma extensão do poder do soberano e seus auxiliares servidores possuem status de nobreza real. Então parece que tudo ainda é do rei ou depois, né, dos presidentes, né? Não parece que é público, né? A gente tem essa... O Brasil ainda tem essa dificuldade de ver a coisa pública como sua também, né? A gente vê um país como o Japão, a pessoa, vamos supor, os idosos, muitas vezes eles fazem alguns trabalhos voluntários de limpeza, de conservação de parques, bens públicos, é, e, e eles têm esse sentido do público como pertencente à sociedade, que pertence a eles. Então, eles cuidam. Os cargos são considerados. Deixa eu só abrir aqui. Joguei. Então, aqui já coloca a questão da república, né? Res e pública separada, né? Não é diferente das res, príncipes. Então, que como se a república ou a monarquia tivesse esse domínio pertencente ao governo, né? Então, a corrupção e falava que o nepotismo estavam interligados nesse tipo de administração. Então, algo passar de pai para filho, ou aqueles acordos que a gente vê em filmes de troca, né, e favorecimento, era pertence é muito vigente nesse modelo. E ainda, se a gente parar e olhar algumas empresas, organizações, a gente vê uma semelhança, né? Até mesmo como os políticos, né, eles atuam no Brasil,
parece que o cargo público, né, é algo para eles, não como temporário, mas como uma profissão, como algo que eles vão fazer sua carreira toda nesse sentido, né? E a gente vê em países desenvolvidos que não é bem assim, né, como funciona. Então, no momento em que o capitalismo e a democracia se tornam dominantes, o mercado e a sociedade passam a se distinguir do Estado. A administração patrimonialista, então, torna-se ela se torna um pouco inevitável, né? Quais que eram as características? Tem a lealdade como um fator essencial, mas há ausência de limites entre os bens e recursos públicos e privados. Então, como a gente mencionou, né, as coisas se confundem. Há também o clientelismo. Então, aquilo que a gente ouvia falar, né, 1 litro de leite pelo meu voto. Aí vocês falam um pacote de leite, né? Um pacote de leite ou o telhado da minha casa pelo meu voto. Então, há essa tipo, como se fosse a troca do voto pela algum favor, né? E não sei se vocês já viram, os seus pais de vocês, os avós comentaram, quando o voto era manual, né? A gente via algumas pessoas que recebiam até umas reguinhas. A reguinha já tinha onde a pessoa marcar, é, que era para algumas pessoas que eram semi-analfabetos, né? Votasse naquele candidato. E o nepotismo, que é a questão do favorecimento a parentes, relações de trabalho, emprego, né? E, assim, por que que ficou muito forte a questão do nepotismo? Porque era um favorecimento que você não via retorno, né? A pessoa estava num cargo, mas não exercia, não trabalhava, não tinha uma descontinuidade. Não posso generalizar, né? Mas tinha esse favorecimento, né? Ah, sem problema, já. O slide não está aparecendo para vocês? Parece que. Não. Ah, é estranho. Será que ele saiu? Agora apareceu. Só mudar a configuração para de destaque, ela fica um pouco maior para vocês, não fica? Falar aqui que ainda, né, o chefe político era o centro desse modelo, né? E tinha ausência de carreiras e critérios para promoções. Não poderia acontecer, mas era o seu chefe ou alguma coisa te indicaria, né? E falava que a função do Estado e do servidor público era de dar emprego e favorecer os aliados, né? Aqui uma charge que fala: eu posso democraticamente discordar do pensamento dominante,
Tá o cara escrevendo, né? Aí tem o político. Não, mas eu posso dominantemente discordar do pensamento democrático. E a foto da rua, né? Não consigo ler de quem que é a charge, mas mostra um pouquinho esses acontecimentos. A burocrática que vigorou, e ainda a gente vê a maior influência no Brasil, né? Que é predominantemente de 36 a 95, mas a gente vê ainda algum reflexo da burocracia. A burocracia a gente tem que ter um cuidado, e muitas pessoas falam de forma equivocada sobre ela, né? Quando vocês viram a introdução à administração, TGA, sobre a teoria da burocracia, a gente vê que a disfunção da burocracia, que é aquela questão do excesso de papéis, aquele excesso de rigidez. Mas não quer dizer que um trabalho que se tenha algumas normas, né, alguns rigores, são importantes para qualquer atividade, né? Então, ela surge no final do século XIX com o objetivo de frear a expansão patrimonialista a partir do estudo de Weber sobre as formas de dominação e se propõe implantar um sistema racional legal. Pessoal, isso é quando a teoria surgiu, que eu falei aqui agora, que é esse quadrinho. Mas no Brasil, ela funcionou desse período, né, 36 a 95. O professor, Oi. é uma pergunta aqui, na verdade. Uhum. Por que será que órgãos públicos andam de mãos dadas com a burocracia? Eu lembro que eu trabalhei quase 3 anos na UTFPR de Beltrão. Para Uhum. você mexer uma mesa de lugar, você passava. Era um cão, era uma burocracia absurda. Levava às vezes uma semana para poder mexer, às vezes, um móvel do lugar, o patrimoniar para o outro setor. Era um. Deus ali. Então, até falando do passado, né, muitas coisas no público, infelizmente no Brasil, até no privado, a gente vê algumas coisas assim. A pessoa está no cargo e se comporta como dono, né, como proprietário daquele cargo. Então, a mesa é minha, tudo é meu, e atuam de formas equivocadas, né? Achando que então um cargo público, se você não acontecer nada, se você conseguir cumprir todo o tempo, né? Você tem um começo, meio e fim, né? Você vai aposentar naquele cargo, então você está naquela função por um período, mas aquilo não te pertence, né? E fora isso, atualmente a gente vê também a questão da parte do sistema de formação, né? Há uma carência muito grande em empresas privadas também de sistemas, né, que a agilize a gestão, né, que diminua a questão do papel. Dar um exemplo para vocês da questão do público. Eu morava com um colega, ele dá aula para filosofia. Aí eu fui com ele na Polícia Federal de Guarapuava. Aí a pessoa que fazia o, o atestado que ele precisava estava de férias. Aí a pessoa que atendeu ele falou assim: vou fazer um favor para você, mas isso é a pessoa que faz e ela está de férias. Mas não é um favor. Se a pessoa está de férias, é obrigação de ter alguém que saiba fazer, que faça, né? Então, assim, a gente vê uma falta de gestão muito grande nos órgãos, né? E, e ainda tem a questão do poder, né? O Brasil ainda, as pessoas se comportam muito, é, quer mandar, quer perseguir, por qualquer motivo, né? A gente vê
essa questão muito grande. Então, ainda há a dificuldade de separar, né? Então, a gente vê que ainda falta ser profissional, agir de forma profissional, ética. Você vê mesmo os colegas, professores, entre si discutindo, brigando, ou assediando o estudante. Então, assim, a, a gente está ainda precisando entender, né, o que é ser profissional, né? A gente tem essa dificuldade, a não ser que quando você vira chefe, você consegue mudar alguma coisa, né, no órgão, mas até você conseguir ter voz em alguns órgãos é difícil. Mas esse relato que eu estou falando para vocês, a gente vê, eu conheço tanto pessoas que trabalham no público ou no privado que falam da dificuldade, né, de é, ter algum acesso, de ter perseguição, de ter falta de ética. Então, é bem grande ainda, né? Eu tenho uma história parecida, professor, com essa. Eu sou secretária escolar já faz 5 anos já. E aí, no início desse ano, eu entrei de licença maternidade, né? E daí abriu substituição, né? E aí entrou um menino para me substituir. E aí teve uma pessoa que procurou ele também, né? Precisando de uma documentação escolar, e ele falou a mesma coisa, que ele ia fazer um favor, mas que na verdade a função era minha, e como eu estava de licença, não tinha ninguém para fazer aquela função, mas que ele ia fazer um favor para ela de tirar aquela documentação também, como o professor estava falando, né? Falta profissionalismo, né? Então, até o chefe, né, muitas vezes, mesmo que você seja responsável, ter alguém que saiba fazer, vamos supor, se você mudar de emprego, né, pode acontecer várias coisas, não vai ter que alguém faça a atividade. A gente vê muito estranho ainda algumas coisas que acontecem, né? E antes eu pensava, será que acontece só no público, como muita gente argumenta? Aí cada vez mais que eu também tenho um contato com o privado, ver que também tem as mesmas questões, né, volta, né? E sem falar na burocracia que envolve toda essa questão. Nossa, como a gente a mantenedora da escola é o Estado, né? Nossa, a gente sofre uma burocracia danada para qualquer coisa que a gente vai fazer na escola, tem que ter aval do Estado. Nem sempre a gente consegue fazer tudo que é necessário exatamente por causa da burocracia. Não, sim. Há esse excesso bem grande, né, que precisava ser melhorado, né, ser mais facilitado algumas questões. Então, falando aqui, Maré era o nome que está aparecendo, citando aqui, era o nome do órgão. Era tipo um ministério que a gente tinha. Fugiu agora o nome completo, depois eu olho para vocês. Aí é um documento deles, né? Aí falava que surge na segunda metade do século XIX, na época do Estado liberal, como forma de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista. Constitui de princípios orientadores do seu desenvolvimento e a profissionalização, a ideia de carreira, a hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo, em síntese, o poder racional legal.
Então, assim, a gente pensando na época, era um contexto que precisava se documentar em papéis, né, para se ter a comprovação. Então, assim, exigia realmente, havia essa necessidade, né? Hoje, que a gente já evoluiu em questão de o uso da máquina de escrever foi substituído pelo computador, que hoje o acesso não é grande maravilha, mas também não é muito, muito ruim, né? Mas podia melhorar muito a questão da internet, né? Então, assim, há possível algumas melhorias, mas depende de recurso, de dinheiro, né? E muitas vezes também é bom, vamos supor, algumas, algumas transações, algumas atividades, é bom você ter também uma cópia impressa ou em alguma outra mídia de forma de segurança, né? Ainda a gente pode ter alguma necessidade nesses termos. Mas aqui eles falavam assim, a necessidade desse controle na época, né, é porque não tinha, né? Então, assim, muitas atividades, vamos supor, eles faziam, as consultas eram feitas em livros ou em relatórios de uma determinada instituição para você verificar. Então, assim, havia a necessidade, né? Falava que aqui a divisão do trabalho que era definida em cargos hierarquizados. Então, aquela pirâmide que a gente vê, né, era bem comum. Então, nesse momento, ele era útil e servia para eliminar variabilidade de resultados, julgamentos subjetivos, autoridade reside na posição e não na pessoa, carreiras e competências fixas com cargos padronizados. Então, assim, a teoria, ela sugere várias coisas, né? Mas como ela foi implementada em cada país, né, que tem as suas diferenças, né? Então, esse é o que a gente vê no Brasil de bem diferente, né? Muitas coisas é muito mal implementada. Então, as carreiras, competências fixas, cargos padronizados, reduz a desintegração dos órgãos, funcionários devem obediências à definição do cargo. Então, tem uma definição de tudo que pode ser feito, né? As atribuições, organizadas em carreiras promovidas por tempos de serviço ou mérito. Ainda como característica, controle por procedimentos e regras. Então, a descrição, desempenho eficiente da rotina, impede trabalho diferenciado, assim, garante a neutralidade, pessoal. É como se a gente falasse, ela, ela pura não existe ninguém neutro. A gente tem influências de várias de tudo que a gente viveu, dos nossos pais, da nossa relação familiar, de amizade, o que a gente lê, o que a gente estuda, então tudo acaba formando a gente e levando a gente a ter algum posicionamento, apesar da gente poder acessar mais informações e na medida do possível, né, a gente consegue ser um pouco mais crítico e ter alguma
visão um pouco mais ampla, né? Então, por isso que muitas pessoas falam, estudem nos livros, leiam os jornais, não só os nacionais, né? Olhem de outros países, o que, que o mundo está falando, né? Que isso tudo ajuda a gente ter outras interpretações, né? Muitas vezes a gente tinha uma interpretação só por uma ótica. Foco na tarefa também, confiabilidade e confidencialidade. Então, aqui começa a ter a questão de se guardar segredo. Por que que era importante? A fórmula da Coca-Cola é protegida por segredo industrial. Então, foi feita a fórmula, foi anotada em um documento, esse documento, na época, era protegido, não houve um pedido de patente da fórmula da Coca-Cola. Então, todas as pessoas que tinham acesso total ou parcial, na época, assinavam algum termo, né, de confidencialidade para ter acesso a esse material. E aqui também separava, né, o trabalho do intelectual, do operacional. Então, assim, como a gente vê o estratégia, o tático, o operacional, então havia já esse entendimento. Separação entre a administração técnica e política. Aqui é muito importante, né, essa separação. A gente vê também nas universidades, algumas pessoas têm essa dificuldade, né, de, de trabalhar como professor, mas não, alguns misturam questões políticas que não são indicadas, a não ser que a disciplina permita em determinados momentos, né? Essa daqui é uma que permite a gente falar sobre alguns pontos, mas deve-se apresentar as óticas, né? Todas as óticas que se tem essa disciplina sem, vamos supor, não é porque vamos supor que eu tenho um partido azul, não é porque o partido azul é melhor que o partido branco ou preto. Eu posso até gostar de todos os partidos, mas isso não é questão de ser levado a vocês, né? A não ser que eu estou falando dos presidentes. E aí eu estou falando do que ele fez. Aí eu posso falar que esse trabalho tinha relação com o partido dele, então ele continuou fiel aos ideais. Então, assim, depende do que se fala, né? Mas tem também como se fala. Mas eu também posso, como professor, falar para vocês, eu sou do Partido Azul. O Partido Azul é dessa maneira. Mas a aula, eu não posso ficar só no azul, né? Porque a história não é construída só por um partido também, né? Mesmo se o governo tem vários partidos que compõem, né? E a normalização segue a regra, a risca e rotinas, né? Então, a gente vê que esse modelo, então, a industrialização, quando se teve no Brasil, no governo de Vargas, ele utilizou esse modelo burocrático. Então, a gente tem então, assim, em algumas organizações, em alguns momentos, parece que funcionava. E aqui as disfunções que a gente fala, né, que são assim, o problema da burocracia, fala que as ordens são centralizadas. E isso gera aquela questão da verticalidade, uma pirâmide, né, que tem um todo-poderoso e vários cargos e níveis hierárquicos abaixo.
E aqui fala que a ênfase é na posição que ocupa, né, e não na posição. Então, se eu sou diretor, eu sou acima do gerente, então eu tenho uma posição acima dele, né? Aqui há um excesso, né, do formalismo e ritualismo. Então, o problema já é o contrário, né? Vamos supor assim, foi criado, a gente até hoje a gente vê algumas regiões, alguns lugares chamando alguma pessoa que é importante da cidade de doutor, ou mesmo de algum órgão. Então, assim, havia essa admiração, né, esse privilégio de norma em detrimento da busca e resultado, né, e isso era algo prejudicial. Então, como alguns de vocês comentaram também, então a norma era mais importante do que o resultado. Pessoal, não que não seja, a legislação é importante. A gente sabe que no Brasil o sistema de várias leis necessitam ser melhoradas, aprimoradas, mas a gente, como cidadão, servidor público ou não, a gente deve reivindicar, né? Deve cobrar que elas sejam aprimoradas, mas a gente muitas vezes não pode descumprir ela, né? Então, assim, há até assim há um meio termo, né? Há um limite que pode ser feito. Como legislação é algo tão complicado, porque uma vírgula pode mudar um sentido, então, assim, algumas pessoas se aproveitam dessa falta ou essa vírgula para fazer algo que a interpretação dela possibilitou e ela consegue justificar por isso, né? Aqui, as organizações, então, são flexíveis, mas não tanto, né? Há uma limitação dessa flexibilização. Então, como mostra muitos filmes, né? A gente vai dando confere várias vezes, vários servidores conferindo, e com isso dá lentidão no processo decisório. Em grandes empresas, pessoal, dependendo do assunto, há morosidade também, mas essa morosidade acontece muitas vezes quando é uma multinacional e dependendo do assunto, ele passa por, sei lá, vai para a Inglaterra, depois vai para os Estados Unidos, até chegar na pessoa. Eu conheço processos, né, que demoraram um ano para fazer esse trâmite, até voltar para o Brasil. Então, assim, dependendo do assunto, também é moroso nas grandes empresas. Ignorar a importância das pessoas e das relações interpessoais. Então, aqui o cargo, a função, ele acaba sendo superior, maior, e até costuma ignorar essa relação de companheirismo, amizade, muitas vezes até esse grupo informal que é feito em uma organização. Então, a administração autoritária tem muitas regras. A administração é muitas vezes voltada para si mesmo, voltada assim para ter um trabalho perfeito que eu consigo gerar um relatório. Então, essa era a questão, né? Não que eu fosse eficiente, não que eu alcançasse mais resultados. Falando aqui da ética da obediência, dificuldade da responsabilização. Tinha dificuldade quando havia um erro, um excesso, né, de se responsabilizar, porque havia também uma proteção, né? Síndrome do eu sou meu cargo, lógica da dupla desconfiança do servidor, do cidadão. Então, no Brasil, né, como a gente falou, começou a partir dos anos 30, quadro da aceleração da industrialização, né, durante o governo Vargas,
com o objetivo de realizar a modernização administrativa, foi criado o DASP, que é o Departamento Administrativo do Serviço Público. Ele faz a primeira reforma administrativa do país. Esse DASP apresentou a tentativa de formação da burocracia nos modelos weberiano, baseado nos princípios da meritocracia. Então, o mérito seria mais importante do que a indicação. Coerente com os princípios do Estado Novo, do governo, né, Estado Novo, o DASP via uma incompatibilidade entre a racionalidade da administração e a irracionalidade da política. Pessoal, há alguns estudos que falam da política, que falam assim, há famílias que sempre estiveram no poder. E muitas vezes a gente vê que o nome muda por algum motivo, principalmente quando um político X tem uma filha, e essa filha casa com uma pessoa, e o filho dessa mulher herda o sobrenome do pai, aí já muda o sobrenome, mas a história, na hora que você começa a ligar os pontos, você consegue ver que a origem, né, é a mesma. Então, assim, desses políticos famosos, né, igual tem na Bahia, no ASM, etc., a gente vê em Minas, a gente teve a questão da família Neves, né? Então, a gente tem a gente consegue puxar e ir amarrando essas pessoas. Então, o mesmo grupo que estava nesse poder, eles continuaram. Por isso que a gente fala que o cargo político no Brasil virou uma profissão, né? E profissão passada de pai para filho. Com a queda de Vargas, em 1945, a DASP passou por um profundo processo de reestruturação e ele acabou se perdendo, né? O órgão, e as funções acabou voltando no que era. Então, esse é o decreto que cria, de 38, aí não vou passar ele, só para vocês terem, aí não vou focar nessa questão desse decreto, não. Aqui, a administração pública gerencial, ela também é conhecida como a New Public Management, o NPM. Ela surge no século XX. No Brasil, ela meio que demorou a chegar. Muitas vezes tem pessoas que falam que nem sabem se ela realmente foi totalmente implementada. Seria a resposta à crise do Estado. Então, ela é pautada no que a gente sempre vê, né? Redução de custos de pessoas, eficiência e proteção do patrimônio público. É orientada para o cidadão e para a obtenção de resultados. Pressupõe que os políticos e os funcionários públicos são merecedores de um grau limitado de confiança. Então, a confiança aqui não seria excessiva, não seria ilimitada, né? Como estratégia serve da descentralização. Aqui as políticas já tenderiam a não ser mais centralizadas, né? Então o poder seria dividido e teria algum incentivo à inovação. Então um Estado poderia fazer uma política diferente e muitas vezes, se a política apresentar uns resultados muito resultados forem bons, né, poderia até virar uma política nacional. E aqui entra a questão do controle, né, como instrumento para acompanhar os resultados, né, dos gestores públicos. Mas a questão que muitas vezes a gente vê, né, que
era criado mecanismos assim, de acompanhamento, de relatório, mas muitas vezes até esse acompanhamento era muito simples, sem muita variação e sem é, fugiu a palavra, parecia assim, que criava-se algo para cumprir tabela, mas o cumprir tabela deles era nunca muito visto, né, muito seguido, a não ser quando entra alguma mais tarde na questão de acompanhar os gastos públicos, né? Então, tinham alguns períodos que era um pouco mais fácil haver o desvio de gastos, a não compra. Então, a assinatura pela gestão pública era possível, muitas vezes, pagar pessoa física. Então, assim, pagava pessoa física que nem tinha participado da história, mas essa pessoa ia é, receber como laranja e passar para outra pessoa. Então, assim, havia muita facilidade, né, de pessoas falarem, ganhar diária para viajar e não viajar. Então, inventar que, eu vou na posse do governo tal e não ir na posse. Então, havia essas facilidades que, na época, se conseguia por a falta, né, por o controle ser mais complicado, né, nível papel. Então, a administração pública gerencial, ela caracteriza pela descentralização do ponto de vista político. Então, ela transfere, né, os recursos para os estados e prefeituras. A descentralização da administrativa também, né? Então, a delegação, então, é, eu, como diretor de uma instituição, não fico com todos os poderes, né? A gente subdivide eles, né? Então, também há o modelo do organograma mais diferente, né? Com poucos níveis hierárquicos. E aqui as organizações são mais flexíveis. A confiança seria um pressuposto, definição dos objetivos a serem atingidos, controle por resultados, administração voltada para o atendimento do cidadão. Então, fala que apesar das tentativas relatadas ao movimento de maior relevância com vista à modernização da gestão pública e consolidação da reforma gerencial, teve início efetivamente em 95, com a elaboração do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. Esse foi pelo Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado, sobre a coordenação do então ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. Um dos livros que a gente está utilizando nessa disciplina é desse ministro, né? Dessa pessoa que foi ministro, Luiz Carlos Bresser Pereira. Ele também é educador e professor e tem, assim, apesar, a gente tem que separar a visão política, mas os livros dele trazem um acompanhamento mais próximo e com detalhes ricos desse momento, né? E aqui depois teve a questão da reforma neoliberal. A neoliberal, ela já quer a diminuição, a redução mais de custo e a total eliminação da participação do Estado. Muitas pessoas gostam desse modelo, mas a gente tem
Uma questão que eu gostaria de compartilhar com você é a questão dos impostos, né? Os impostos só continuam aumentando, indo para diversos fins ou não indo, e cada vez mais o cidadão tem perdido seus direitos, né? Há a questão da privatização que a gente vê, a gente pegando país desenvolvido, pessoal, isso que a gente vê no Brasil, alguns países já fizeram, refizeram, e alguns órgãos importantes que foram privatizados e que depois da privatização foram ineficientes, a gente está tendo, a partir dessa segunda década de 2000, uma tendência diferente de estatizar algumas empresas que eram boas. Então, a gestão é muito complicada, né? Ainda mais de um país. E principalmente no Brasil, como a gente a gente não tem uma forma, a organização dos políticos, né, dos partidos, etc., é complexa e vai muito pautada a continuação deles no poder, com salários altos. Então, talvez a redução de gastos tinha que começar com eles, né? Diminuir o salário desses representantes federais, ministros, né? Não poder aposentar com cargo. Não sei se vocês conseguem olhar. Faz um teste uma vez e olha o valor do... Tem um termo, do gasto que o país tem com ex-presidentes, com a questão de viagens, assessores. Então, você pega Collor, tem... Depois do Collor, todos têm, né? Assim, que a gente acompanha. E muitas vezes é um valor altíssimo, né? E eles têm o salário deles. Se eles não estão no poder, se não estão em missão para o país, se não fazem um trabalho voluntário, na minha opinião, não deveria ter assessor. No máximo, poderia ter uma proteção maior, garantindo a vida da pessoa, né? Ter um grau maior de segurança, mas ele já deixou de ser presidente, né? Tchau. Ou já deixou de ser governador, né? Então há esse excesso de gastos, há muito desperdício do dinheiro, né? Jantares caríssimos, compras de itens que são de jantares de luxo, né? De pessoas de alto padrão, né? Que seria justificado a não ser quando um líder máximo de um país viesse visitar ou fosse alguma missão importante. Então, assim, essa parte da administração desses gastos não é questionada, não é falada, né? Mesmo o judiciário, né, os valores que são pagos para eles, a gente não... são valores altíssimos, né? É uma realidade assim diferente. Esses valores não refletem a realidade do nosso país, do poder que o nosso país tem, né? Então, as técnicas de gerenciamento são quase sempre introduzidas ao mesmo tempo em que se implantam programas de ajuste estrutural que visam enfrentar crise fiscal do Estado. Fala que o gerenciamento é diluído, né? Primeira fase da reforma, medidas para reduzir gastos públicos e o número de funcionários como resposta à limitação fiscais.
o maior risco a que se expõe esse tipo de reforma é ser vista como hostil ao funcionário e sim não conseguir obter cooperação do corpo de servidores. A nova gestão, né, a administração pública, precisa de uma estrutura administrativa reformada. Desculpa, gente. Aqui tinha algumas perguntas da reforma neoliberal. Então, no Brasil, ainda a gente continua nesse neoliberal. Ele continuou famoso porque a gente também tem uma corrente, a isso eu estou falando de teoria da economia, uma teoria que vai para essa linha neoliberal. Eu conheço um professor da Fundação Getúlio Vargas, lá de São Paulo, FGV, ele é de uma outra corrente, desenvolvimentista. Tem um nome mais complexo, mais complicado, mas vamos deixar como esse. Aí esse já é uma corrente que já fala da importância do papel do Estado, não em excesso, mas principalmente com foco no desenvolvimento. Então, assim, apoiar ações de atração de empresas, mas uma ação estratégica que essa empresa não venha de qualquer forma, né? Se for multinacional, venha preparada, que cumpra com suas obrigações, que não só explore o país, né? Ela também contribua para o crescimento, o desenvolvimento do país. As linhas de teorias de inovação, elas vão um pouco de encontro com essa corrente desenvolvimentista, pessoal. Então elas têm assim, elas se aproximam bastante. Mas isso que eu estou falando é teoria, e essa teoria seria de possibilidades de implementação, e são teorias, uma teoria econômica, né? Tem a reforma e estruturação do Estado, como a outra, que seria a nova gestão, não teve aquela gestão de administrativa pública, aqui já tem a nova. Fala de novo da questão da reforma, fala da importância da descentralização e delegar, e fala que esse Estado moderno conta com 4 setores: núcleo estratégico, que seria a parte de legislações, políticas, composta pelos governadores, secretários, atividades exclusivas que envolvem o poder de Estado. Aqui já integram forças armadas, polícias, agências de arrecadação, agências de regulação, serviços não exclusivos, que seriam serviços de educação, saúde, culturais e de pesquisa científica. A produção de bens e serviços para o mercado. Então, nessa última, a gente vê também essa tendência de achar que o Estado também não tem esse foco com a educação, com a saúde, com a cultura. Então, a gente já vê como que eu posso dizer para vocês? Essas reformas, elas gostariam que esse recurso que fosse gasto em educação, saúde, cultura, etc., fosse gasto em outras áreas. Então, eles têm essa preocupação desse dinheiro seria melhor aplicado em outras áreas. Mas eles esquecem também, né, que por meio dos impostos, o cidadão também paga o salário dos políticos, de toda essa estrutura, né? Então, será que não deveria alguma dessas questões, como a educação e a saúde, continuar? Até a cultura? Isso que se torna um pouco polêmico, né?
porque muitos defendem que, que não se tenha, né? Mas aí você pensa, se você não é de família rica, será que se deixasse de existir as universidades, quantas pessoas teriam possibilidade de ir para fora do país fazer um curso superior? Ou se fosse mudado, né? Só tivesse universidades privadas, né? Qual que seria o grau de qualidade dessas instituições? É lógico que eu estou falando isso, mas há mesclas, né? Há universidades públicas e privadas boas, há universidades com cursos bons, cursos ruins, a gente tem uma mescla disso. Mas o modelo brasileiro é ainda o nível de qualidade das instituições públicas, principalmente as universidades federais, elas são melhores. E isso a gente vê por meio de indicadores e de ranqueamento dessas instituições, né? Pessoal, era sobre mais ou menos isso que a gente queria conversar com vocês. Se alguém tiver algum comentário, alguma questão, então, assim, como eu tinha um tempo mais limitado para apresentar para vocês essas questões e para também não deixar de apresentar para vocês até a outra pessoa assumir a disciplina, né? Aí eu quis assim apresentar alguns pontos que eu conseguisse finalizar, dando uma geral. Eu deixei um livro para vocês lá no Moodle dessa questão. A aula também eu vou deixar lá vocês, lá no YouTube, né? No mesmo link que tem essa, como que eu falo? Deu problema na conexão minha da imagem. Parece que está voltando. No mesmo, quase o mesmo link que vocês, que eu compartilhei com vocês aquele vídeo da aula passada. Fugindo os nomes. Pessoal, tem algum comentário, alguma coisa que vocês queriam? Aí eu vou passar só mesmo com a participação, alguma pontuação desse período que a gente ficou junto para... Deixa eu só tirar e colocar de novo, que está me perturbando, para a gente... Vamos ver se voltou. Para a gente ter alguma... para passar alguma pontuação, alguma coisa para outro professor. Mas aí, se eu ficar sabendo de alguma coisa, eu mando para vocês pelo e-mail ou pelo WhatsApp, né? E aí tem alguma coisa, algum comentário? Da minha parte, não, professor. Pessoal, então, boa semana. Eu vou deixar aqui meu outro e-mail, que é o não da Unicentro. Se alguém precisar de alguma coisa, algum material, alguma... Tá? og.marcelo@gmail.com. Vocês fiquem à vontade de me procurar se precisar de alguma... Então, boa noite, pessoal. O professor fez a chamada? Então, eu vi pelos... Mas eu posso só confirmar aqui que o Andriele, Alisson, Andrei, Bruno, Carlos, Douglas, Fabiane, Flávia, Joara, Jean Carlos, Lauriane, Luísa, Matheus, Meilene, Sabrina e Suelen. Eu olhei no começo, né, quem estava presente, mas não...
Ah, tá. Eu não vou, assim... Tem alguém que desistiu da disciplina, alguma coisa assim? Da disciplina, não, do curso, trancou? Vocês sabem? Não, não sei dizer. Uhum. Mas então, se eu ficar sabendo de alguma coisa, quem é, eu passo para vocês. E se também conseguir o celular da pessoa, eu passo para vocês colocarem ela no grupo e depois me tirar. Tá certo? Beleza, professor. Valeu, boa noite. Boa noite, até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.